Olá, pubeiros e pubeiras, exatamente, sejam bem-vindos a mais um Pub Virtual, esse canal que promete descomplicar o complicado e a gente tá aqui para ajudar você a entender certas coisas que talvez sejam um pouco difíceis ou até mesmo um pouco contraditórias. Exatamente, então já deixa o seu like no vídeo, ajuda bastante. O Pub Virtual é eu em parceria com mais um amigo meu que é o Will Albuquerque, um cara muito gente boa que vocês vão gostar bastante. Então se liga nessa entrevista aí. A convidada de hoje é Fernanda Reis, jornalista e criadora do podcast Papo de Preto. Bom, e aí, Fernanda, tudo bem? Como que você tá? Oi, meninos, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, viu? Fico muito feliz de estar aqui hoje. Bom, primeiramente eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa, que é bem legal ter uma representante feminina na área da comunicação, acho muito sensacional, principalmente sendo uma mulher negra, porque num país como o Brasil que a gente sabe que as oportunidades não é igual para todo mundo, né? E uma coisa bacana é que hoje em dia é bem comum a gente ver jornalista apresentando telejornal, apresentando programas televisivos, dirigindo programas televisivos, saindo a campo, sendo chefe de jornal. Mas esse cenário nem sempre foi uma coisa fácil assim, que hoje você tem mais acesso. As pessoas têm mais acesso. Então, eu queria que você contasse um pouco quem você é, o que você faz, o que você é da sua vida. Pode contar, o espaço é seu, fica à vontade. Eu sou formada em jornalismo pelas Faculdades Integradas de Jaú. Eu tenho 23 anos. Hoje eu atuo como marketing de uma empresa, de uma indústria em São Carlos, mas eu também faço alguns freelas de jornalismo. Sou produtora do Papo de Preto, que é o meu podcast. E acho que é isso. Bom, bacana, bacana. Isso é muito legal. Tipo, você vê assim, a área da comunicação, né? Super bacana de trabalhar. Você falou ali marketing, acho super legal também. É uma coisa que eu particularmente sou muito fã. E bom, desenvolvendo um pouco aqui o nosso papo, a gente sabe que hoje no Brasil é muito diferente, é muito discrepante é, a questão salarial, a questão que você acaba ganhando o seu dinheiro ali. Então, hoje no Brasil é muito mais favorecido para homens, principalmente, e pessoas brancas, né? Não vamos omitir esse fato. E eu queria saber um pouco de você, o que você acha da condição salarial do Brasil, se isso tá para mudar, se isso tá em movimento, ou se você acha que tá bem empacado ainda em relação a pessoas, a mulheres, principalmente negras, no mercado de trabalho. Como que isso tá? Como na sua opinião tá? Eu acho que hoje a gente avançou muito pouco em relação a isso. Porque se a gente pensar que hoje a gente trabalha com uma pirâmide e lá embaixo estão as mulheres negras. Então, assim, para a gente alcançar alguma visibilidade, seja como empreendedora, seja como qualquer área de profissão que a pessoa escolha, ela tem que batalhar muitas vezes. Tinha uma matéria na época que eu fiz faculdade que a gente conversou que a mulher negra recebe, para ela aparecer em algum lugar, para chegar perto de um homem, ela tinha que estudar 7 vezes mais que ele para ganhar a mesma coisa. Então, assim, o homem, ele não precisa fazer praticamente nada. Ele chega lá muito fácil. Já para a gente ter acesso, a gente precisa trabalhar muito, se esforçar muito, sofrer muito, escorregar muito, para chegar assim no pé da onde o homem tá. Porque mesmo assim, a gente nunca vai alcançar uma igualdade. Porque assim, hoje a gente está trabalhando com vivendo num mundo que é tudo muito difícil. Ninguém está preparado para nada. Ninguém quer ceder, ninguém quer deixar o outro chegar em algum lugar. Então, assim, enquanto a gente não conseguir entender que alguns são diferentes de outros e que a gente, para a igualdade, a gente precisa ter condições diferentes, a gente não vai sair desse patamar. Fernanda, muito bem-vinda ao Pub. Esse assunto é de uma importância enorme, né? A gente estava conversando, e aqui no Pub a gente tem muito dessa pauta social, de dar visibilidade para pessoas conversarem sobre temas que são importantes, muitas vezes são invisibilizadas. E você estava falando sobre ceder, e aí que eu me lembrei de um termo que é abrir mão dos privilégios, né? É um termo que a Djamila Ribeiro fala muito bem sobre isso. Eu acho que tem totalmente a ver com o que isso você falou, de a mulher tem que trabalhar muito para chegar aos pés do homem em questão de oportunidades, né? Então, eu acho que isso tem também essa questão de quem está no poder, quem domina os meios de produção, de comunicação, muitas vezes eles não querem abrir mão desse privilégio, porque eles veem de alguma forma como uma concorrência, como se para um tá bem,
o outro tivesse que estar mal, não pode estar todo mundo junto, não pode ter um ambiente de trabalho diverso ou algo do tipo, né? Exatamente, assim, é muito difícil você reconhecer os seus privilégios e muito mais difícil ainda você entender que você precisa abrir mão deles. Assim, é muito mais fácil eu continuar nessa questão que eu tô hoje, porque tá favorável para mim, eu não preciso mudar, eu não preciso entender a situação do outro. Mas aí quando o outro consegue um pouquinho do que eu tenho, eu já fico estressada, eu já não quero mais, porque aí ele tá tomando o meu lugar, entendeu? É A uma ameaça, competitividade. né? Isso é bem ruim. O Will me passou um case de uma moça, que é a Nina, né? A Nina Silva, né, Will? Que você passou pra Alina mim. Silva, Que isso. ela contou um pouco da história dela, né? De como ela foi rebaixada de uma forma extremamente covarde pela sociedade, né? Ali pelo fato dela ser negra. Então, assim, ela era a melhor dentro da empresa. Só que ninguém reconhecia isso e poderia até reconhecer, mas tinha aquele negócio que assim, você não pode fazer, não pode chefiar alguma coisa porque você é negra, porque você é mulher e é negra. Então, isso quando eu vi isso daí, eu achei extremamente ridículo. Porque, meu, não importa. Não importa a cor, não importa nada. É uma pessoa por baixo, né? E bom, ele falou um pouco da Nina, né? O Will contou pra mim da Nina e eu vi o case dela. Então, assim, eu achei, meu, muito triste pra começar. E você olha e o duro que assim, hoje as pessoas têm como mudar isso, tem como mudar esse cenário. Só que é aquela questão do querer, entendeu? Quem tá lá em cima, quem tá lá, como você falou, quem tá lá em cima que pode, que manda, entre aspas, ali, não quer isso, entendeu? Não quer isso. Isso que é o pior. E a comunicação tem um papel muito importante nisso, na minha opinião, porque foi através da comunicação que pessoas que hoje que não são mais consideradas minoria, mas que até um tempo atrás eram grande parte minoria, tomaram muita voz, entendeu? Por causa da comunicação. Porque a comunicação ajudou demais esse setor, ajudou demais esse desenvolvimento. Então, assim, eu acho muito, muito legal a gente ver esses cases do caso da Nina, parecidos assim, pra gente ver o quanto a comunicação mudou essa história, né? Que a comunicação deu a voz para ela mostrar para o mundo o caso dela e diminuir, nem que for impactar, nem que for um pouquinho ali a situação, né? Aquele negócio do lugar de fala, né? Exatamente. Que eu acho que com a internet, com esses avanços das mídias digitais, possibilitou muito que as pessoas aparecessem. Então, a gente saiu um pouco daquela comunicação tradicional, de jornal, da televisão, tudo meio na caixinha ali, para a gente começar a ter outras formas de se comunicar. As pessoas começaram a falar gíria, gente, começou a utilizar sotaque dentro dos jornais, que era uma coisa que não podia. É da região Exatamente. da pessoa e não se usa o sotaque, não faz sentido. Entendeu? Eu acho que assim, é o caminho esse. A gente continuar lutando e transformando, porque tudo que fica igual fica chato. Então, quando a gente começa a ser diferente, a gente começa a entrevistar pessoas diferentes, a gente começa a ter comunicadores que pensam diferente, entendeu? Cada um da sua forma, falando do seu lugar que saiu. Eu acho que aí sim a gente começa a caminhar para uma coisa que vai ser melhor para todos nós. E, Exatamente. Fernanda, você acha que, então, com essa questão da internet, houve uma maior democratização do conhecimento, da comunicação? Você acha que, então, a internet ajudou a dar voz a pessoas que são minorias, que antes ninguém ouvia falar? Por exemplo, eu estava conversando com uma amiga minha sobre esse tema, como que o debate racial está tão em evidência? Então, ela estava comentando de um livro que foi escrito há muito tempo, mais ou menos na década de 70, lá que tinha alguns autores, Abdias falava sobre essa questão da negritude, do racismo, e ninguém ouvia. Parece que com a internet as pessoas estão mais parando para ouvir o que a gente tem que falar. A gente sempre quis falar, mas nunca ninguém nos ouviu. Então acho que com a internet democratiza um pouco mais. Na sua visão, você vê dessa mesma forma? Você vê algum avanço em questão da luta contra a desigualdade por conta da internet? Não, com certeza. Eu acho assim que hoje só a gente não sabe o que a gente não quer procurar, porque tudo você acha, tudo você se informa. Eu não preciso mais te ensinar. Você vai lá, joga alguma coisa, você tem um vídeo, você tem um podcast, você escolhe a forma que você quer aprender. Eu gosto mais de ler. Vai ter um livro. Eu gosto mais de ver um vídeo, vai ter alguém ensinando. Então, assim, essa desculpa de que
eu não tenho acesso, eu fui criado assim, já não dá mais. Porque acesso você tem, todo mundo tem conhecimento, acesso ao conhecimento. Basta você querer entender um pouco mais a situação do outro, inclusive nessa questão racial. Porque, assim, é tão fácil, porque não preciso ler 20 mil autores. Basta eu seguir uma pessoa no meu Instagram que fale sobre o assunto, que eu já vou estar fazendo alguma coisa. Entendeu? Exatamente. Você vai entender um pouco mais, né? Exatamente. Hoje o conhecimento ficou muito difundido, né? Hoje não é só assim, você não precisa entrar numa faculdade, não precisa entrar numa escola para aprender, não precisa numa biblioteca, né? Você pode. A internet tá aí para isso, entendeu? Quem quer, busca, né? E eu acho isso muito legal, essa democratização, porque mostra que realmente a gente está encaminhando, mesmo a passos lentos, caminhando para um lugar melhor, né? Isso é muito bacana. E sair um pouco daquela elitização, né? Que só quem poderia pagar muito tinha acesso ao conhecimento. Antigamente, por exemplo, quem podia falar inglês? Só quem tinha dinheiro para pagar uma boa escola. Hoje lá tem uma. Inclusive, vou fazer um merchan aqui. Tem, tem uma playlist no Cultive. Eles fazem vários cursos de graça de inglês, de francês, de espanhol. Então, acho que democratizou muito mais essa questão. Eu estava falando de como as pessoas têm acesso. Muitas vezes as pessoas falam, eu não sei, não sabia sobre isso. Eu fui criado num ambiente assim. Não sei se você está assistindo o BBB, mas saiu essa questão lá também do Rodolfo, né, do cantor sertanejo, que pô, o cara tem acesso, sei lá, tem dinheiro, tem acesso financeiro, tem acesso cultural, ele pode pagar o curso que ele quiser e assim ele se nega a aprender e depois ele usa esse pretexto, né? Parece que dá um cartão verde, né? Assim, eu posso falar o que eu quiser, posso cometer erros porque eu estou aprendendo, não sabia, sendo que a internet está aí para democratizar, para falar de uma forma mais aberta sobre esse conhecimento, né? Acho que ali faltou um pouco assim de conviver com pessoas, né? Que assim, gente, é o mínimo. Você não conhece uma pessoa que não gostaria daquele tipo de brincadeira e você faz aí, não, porque eu sou assim, nós todos somos do interior, somos jovens e Ah, ninguém sai fazer esse tipo de coisa um para os outros. Não tem essa desculpa, E aí a sabe? pessoa vai lá e fala em rede nacional ainda, né? Pra todo mundo é, escutar, né? e reafirma depois, eu fico, gente, E a Absurdo. pessoa tem paciência, porque assim, às vezes, eu acho que eu não sou professora de ninguém, entendeu? Mas aí ainda o cara foi lá, explicou para ele por que aquilo magoou, e mesmo assim ele ainda continuou falando. Tipo, gente, você não sabe a dor do outro, você não sabe a mágoa que a pessoa sente. Então, assim, é literalmente você menosprezar a dor do outro, porque eu quero, entendeu? Porque eu não entendi, eu sou criado assim, tá tudo bem. Assim, as é, pessoas se preparam para ir pro BBB, entendeu? Você vai procurar. Eles fazem treinamento com profissionais para Com poder certeza. aparecer. E, tipo, ano passado teve o Babu, militante, não sei o quê, falando bastante. E, tipo, você entrou no BBB o outro ano e você não entendeu ainda a pegada do é, negócio. Não falou, eu Exato. vou dar uma lida, só para não falar uma besteira. tem um pouquinho de noção. O E aquele, básico. não, e aquele negócio também do Wiki Preto, né? Que, tipo assim, você tem. é, Além de você sofrer aquilo, você vai sofrer duas vezes, porque você tem que primeiro sofrer com a dor que foi causada por conta de um preconceito que alguém te gerou, né? E depois ter que convencer que a pessoa estava errada, mostrar onde que ela errou. Então você tem que ainda mostrar onde que errou. E Então, nesse assim, como caso, se a e gente nesse caso tivesse não é que uma ensinar pessoa, para né? todo mundo. Nesse caso não é só uma pessoa que você teria que ensinar, né? Porque o Big Brother é uma grande rede de influenciamento, né? Tipo, assim, as pessoas são muito influenciadas por aquilo. Então, eu tenho certeza que teve inúmeras pessoas que concordaram com o pensamento do Rodolfo naquele dia. E que agora você imagina, o programa mais visto, mais visado do Brasil, o programa que tem mais audiência do Brasil. Ter um comentário desse e ter pessoas que seguem esse comentário. Agora você imagina, além de você ter que explicar para a pessoa que cometeu aquilo, para as pessoas que também seguem e acreditam que aquilo tá certo. Então você imagina o quanto essa corrente é muito forte. Então, assim, é muito complicado isso. Muito complicado. E assim, eu sou BBBzeiro, né? Eu sou um fã assim, do Big Brother, às vezes eu não tô fazendo nada, eu vou, o que será que eles estão fazendo na casa? Ligo lá, fico vendo o povo conversar. Então eu não poderia deixar de perguntar isso para quem que está torcendo. Você é time quem? Porra, agora você me colocou numa sinuca de bico. Mas, assim, eu gosto da Juliette, mas tenho minhas questões com ela. Queria muito que a Camila ganhasse, Ah, mas eu eu acho também. que o público não está preparado para isso.
Então, assim, entre todos ali, eu fico com o Gil. Com o Gil? Ah, Gil. interessante também. Eu Eu tô acho torcendo, assim, pra Camila, em primeiro lugar, e pra Juliette em segundo. E antes eu tava torcendo pro João, mas como ele saiu, eu vou ter que substituir talvez pelo Gil também. De acordo com as opções, eu acho que o Gil em terceiro no meu pódio. a saída do João, para mim, foi uma surpresa, entendeu? Não estou preparada para esse Brasil que tira o João e me deixa Arthur, me deixa. É, Eu não estou preparada para isso. Ah, Brasil é Brasil, né? A gente não pode falar muito, Brasil é Brasil. Mas é Porque isso aí. vendo o BBB, a gente literalmente entende por que o Brasil não vota certo. Exatamente, exatamente. exatamente. É um reflexo, né, do que as pessoas são, elas vão ser na casa, estão sendo vigiadas 24 horas por dia, não tem como esconder. Em algum momento as máscaras caem, não tem jeito. Exatamente. Participaria do BBB? Putz, hoje, na pegada que tá, não. Mas no ano passado eu super participaria. Eu acho que, É, acho que anos foi tanta polêmica, e Exato. assim, uma polêmica em cima da outra, que o programa não rendeu tanto que poderia ter rendido. Ano passado eram discussões, mas discussões construtivas. Esse ano, gente, o que foi Carol com K, velho? O que foi o Então, Lucas Salles? eu acreditei, depois de ter visto a Lumena. repercussão, tudo, que eu acreditei que, assim, esse ano foi para causar muito mais sensacionalismo e visualização do que para realmente fazer igual ano passado, que tratou de algumas pautas realmente profundas, né? Tipo, então, assim, esse ano teve momentos, seus momentos profundos, teve seus momentos interessantes ali, mas a maioria das vezes foi só causa de intriga mesmo para causar sensacionalismo na mídia, acredito eu. Então, assim, eu Que dá concordo com Ibope, você. né? Exatamente, eu A concordo com Globo tá você. batendo. Se, por exemplo, fosse para eu participar, eu participaria ano passado, né? Tipo, e talvez dependendo da pegada que seria no que vem, entendeu? Mas Porque eu não sou como diz BBBzento. Eu não sou tão ligado aí. BBBzeira, nossa, BBB, demorou pra isso, fazer nossa, caramba. BBBzeira. Nossa, que baita Eu vou chamar trava-língua. BBzeira. Hoje não dá para você não saber sobre BBB. Gente, qualquer coisa que você acessa, Twitter, qualquer Instagram, Facebook, tudo, pelo amor de Deus, né? primeira matéria, pum, paredão. Não sei o que, quem saiu. Tipo, toda vez, não tem como você falar. Você pode até não gostar, mas você vai ficar sabendo do BBB. Exato, É. não, os memes então, né? A principal fonte de visualização do Big Brother é os memes, né? Gente, foi parar no plenário, as pessoas viram um beijo do Gil com o Fiuk, tipo, e tá lá, meu Deus, como que pode? Tipo assim, não sei se sabe que tá em pandemia o país, entendeu? Não sei, aí 2 anos foi suficiente, mas Então. ali para falar do Gil e do Fiuk, entendeu? Mas a Não, vacina que é é igual aquela repercussão do desenho da Disney, né? Que mostrava dois garotos se beijando ali, que deu aquele bafafá. Falei, gente, que meio absurdo isso. É igual a mesma coisa ali. O pessoal pô, tem tanta coisa pra se preocupar, cara. Pelo amor de Deus. Fernando, eu gostaria de falar um pouquinho da hostilidade que vem sofrendo o jornalismo nos dias atuais. Nós estamos numa situação complicada, uma situação crítica, principalmente a fake news, no momento como esse, né, a pandemia, quantas notícias falsas são divulgadas e as pessoas realmente acreditam, elas não vão buscar fontes confiáveis. E é que nem a gente fez uma live com uma jornalista da TV Câmara, ela falou que como o jornalista de hoje, ele leva muito mais tempo desmentindo fake news do que produzindo realmente conteúdo, indo atrás de notícia, porque tem que desmentir alguns absurdos que parece que as pessoas não têm um senso crítico para analisar e tudo mais. Também tem essa questão da maldade, do gabinete do ódio, que usa também as fake news como um mecanismo político. Mas, enfim. Fernando, eu queria mostrar um levantamento feito pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que mostrou que até novembro de 2020, as jornalistas mulheres foram as maiores vítimas dos ataques por meio digitais. Para ter uma noção, de 72 desses registros contra a liberdade de expressão, 40 tiveram como alvo as mulheres. E aí tem a questão do contexto que nós estamos vivendo, de fake news, de ataques à imprensa. Eu queria saber de você, na visão de jornalista, o que esses números representam? Esses ataques às mulheres, essa hostilidade. Eu concordo plenamente com você que hoje o jornalista passa mais tempo desmentindo notícias falsas do que trabalhando em si com jornalismo, do que produzindo conteúdo, colocando sua capacidade em prática mesmo. Tanto que a gente vê hoje que o G1 tem um blog só para falar de desmentir notícias,
O próprio site da Lupa é um site que foi criado para poder desmentir fake news. Tipo, a gente chegou nesse nível de ter que ter recursos prontos para poder ficar combatendo a fake news. E as mulheres sempre foram utilizadas, né? Principalmente as jornalistas. Se você pensar em esporte e política, a gente nunca teve capacidade para falar disso. E se eu falo disso, se eu errei um ponto, uma palavra, uma vírgula, eu era desmistificada. Onde já se viu isso? Você não tem preparo para estar aqui, entendeu? Quando a gente pensa nesses dados, a gente realmente vê a realidade. O ódio das pessoas contra as mulheres. Quando a gente vai para o lado, então, sobre jornalistas negras, a gente esquece, porque praticamente não existe, a gente é excluída desse campo. Então, assim, não respeitam a gente pela profissão, não respeitam mulheres por ser mulheres, não respeitam a gente pela profissão que escolhemos por ter, né? Se eu faço um furo, com certeza eu fiz alguma coisa para alguém. Eu ajudei alguém, eu dei em cima de alguém, eu tenho capacidade para fazer isso, sabe? Então, assim, eu tenho que reafirmar que eu sou mulher, eu tenho que reafirmar o meu trabalho como jornalista. Então, eu sempre tenho que estar provando para as pessoas que eu sou capaz do que eu estou fazendo. E é cansativo. É por isso que muita gente desiste, tem hora, porque você cansa. Meu Deus, toda hora eu tenho que falar para você que eu tô tentando, que eu tô tentando. Tanto que, assim, hoje o Brasil é um dos países mais violentos para jornalistas. Porque, assim, você falar a verdade incomoda muita gente. Na Vai verdade, contra o interesse, né? você falar a verdade no Brasil, na verdade, você acaba sendo o mentiroso, né? Tem essa É, questão, né? Sempre dão um jeitinho de você ser o mentiroso, né? Então, é muito difícil isso. É muito difícil. Agora, tem até Will, uma orientação, né? Uma orientação por parte da Globo de não ir naquele lá no Senado, né? Por conta da hostilidade sofrida. Então, a Globo principalmente, né? com Vem certeza. sofrendo essa hostilidade, principalmente por ter uma postura contrária ao governo do Bolsonaro, né? Não, aí eu falo uma coisa que é assim, tipo, eu acredito que não tenha problema nenhum você expor uma ideologia dentro do seu meio de comunicação, dentro do meio de comunicação, igual a Globo faz. Eu acredito que isso não tenha problema nenhum, entendeu? Só que, por exemplo, o que acontece? As pessoas, elas não entendem que isso é uma posição. E que essa posição não tem nada a ver com, tipo, diminuir o outro lado. Entendeu? É a posição que a Globo tem. A Globo sempre foi uma empresa, uma emissora que sempre teve o foco mais social. Entendeu? E isso afeta muito aquelas pessoas que, por exemplo, hoje em dia são da extrema-direita, entendeu? Não queria tocar nesse assunto de direita e esquerda, mas é a verdade. Tipo, isso incomoda, porque você tem uma ideologia e a Globo hoje é uma das emissoras, se não a emissora com mais influência no Brasil. Então, assim, isso incomoda, na verdade, porque as pessoas que acreditam estarem corretas querem sempre justificar. Querem sempre justificar. Entendeu? E não querem entender que aquele lado também é uma ponta. Entendeu? Então, é aí que mora a discórdia, que fica difícil a convivência, né? Que é onde mora a hostilidade que a gente vem falando do jornalismo, né? É que nem a Fernanda não, desculpa, a Bruna falou numa live com a gente sobre as linhas editoriais. Então é normal que algumas emissoras, alguns veículos de comunicação sigam essas linhas editoriais, mas isso não quer dizer que o que elas estão falando seja uma inverdade. Então, o que ela vai fazer é seguir uma linha editorial. A Globo, eu acho que ela teve posicionamentos diferentes durante esses anos de existência, né? Principalmente é, em algum tempo está a favor de quem está no poder. A Globo também já teve esse posicionamento, mas ela não vai propagar uma fake news, por exemplo. Por mais que ela tenha essas linhas editoriais, existem essas linhas editoriais na questão da comunicação, ela não vai, um veículo sério não vai propagar fake news, por exemplo, né? E acho que essa hostilidade que ela vem sofrendo é justamente por conta das fake news que são propagadas e esse intuito, desse objetivo da Globo de desmistificar essas questões, né? Emissoras são comandadas por pessoas. Pessoas têm posicionamentos. Qualquer uma emissora vai ter um posicionamento. Porque dentro dessa emissora existem pessoas que comandam ela. Assim, a filosofia fala que não existe a verdade absoluta, mas hoje em dia cada um tem sua verdade. E se eu falo alguma coisa que te incomoda, você não consegue viver com isso. Gente, é só você não precisa discutir, bater boca, desmistificar. Porque assim, como você falou, o jornalismo ele é feito de pessoas que entenderam aquilo, que realmente estudaram. E assim, um bom jornalista não vai falar mentira. Ele vai te passar a notícia, independente de ser boa ou ruim para ele.
imparcialidade quando a gente está trabalhando. Mas hoje em dia é tanta briga que você publica uma coisa, pronto, já falou de você, já falou do seu pai, falou da sua mãe, já me mexe num lugar pessoal. E, gente, é só uma notícia. Você pode, como a gente falou, a comunicação hoje ela é ampla. Você escolhe o que você consome. Então, consuma coisas que você goste, mas que venham de fontes que sejam verídicas, de fontes confiáveis, entendeu? Então, assim, tem para todo mundo. A gente só precisa parar de bater boca e começar a olhar isso com os olhos realmente mais preocupados para a verdade. Isso E na, que... realmente. Pode falar, Will, pode falar. e na questão da representatividade, como que você vê essa questão? Por exemplo, a Maju, no jornal hoje, por exemplo. Muitas crianças elas se veem representadas. Infelizmente ainda tem muito a melhorar, porque você pega a Maju, ela é a âncora, né? Mas a equipe dela é toda branca, né? Então ela é a única negra do rolê. Então, assim, eu queria que você explicasse um pouco para quem está assistindo a gente sobre essa importância de representatividade. Porque a gente comemora quando a gente vê um negócio como esse, e as pessoas muitas vezes não entendem. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Acho que não tem como não explicar a felicidade que é você ver uma pessoa igual a você, com o cabelo igual a você, com a sua cor na televisão, sendo que você nunca viu isso. Então, as pessoas elas não entendem essa felicidade que a gente sente, porque elas sempre foram representadas, assim, eu digo os brancos, né? Sempre teve um galã de novela, sempre teve um apresentador. Então, assim, para eles é fácil, mas para a gente, assim, é tão pouco, porque a gente só fala da Maju, a gente só pensa hoje na Maju. Olha o tamanho da comunicação. Realmente. Realmente. Uma representante. Vocês falando agora e vindo na minha cabeça, eu não consigo lembrar de nenhum outro ou outra representante que teve um impacto assim, igual, por exemplo, você lembra de apresentadores, por exemplo, brancos, entendeu? Tipo, realmente eu não consigo, vasculhando minha cabeça, que eu não consigo encontrar. Não, e vai ser difícil mesmo, porque não existem tantos assim. A primeira bancada composta por 2 negros foi em 2018. Tipo, gente, foi ontem, sabe? Exato. Tipo, não dá pra gente pensar como isso tá atrasado. Porque você vai falar pra mim que não tem profissionais negros pra colocar lá pra fazer? Só em 2018 teve. Então, né? Antes nenhum negro era jornalista. Antes não tinha negro jornalista, não tinha negro que atuava, não tinha negro que fazia jornal, que fazia programas de TV. Então, né? Que coisa, né? Não foi uma coisa tão pensada. Foi num programa da Rede TV, num sábado. Tipo assim, foi meio que aquela coisa, vamos cobrir Vamos aqui. tampar um buraco, né? E olha, escalamos 2 negros. Foi assim, entendeu? É complicado. Aí você pensa, poxa, que representatividade é essa? Porque eu não falo só dos apresentadores, é como o Will disse, e as redações, e os produtores. Eu só vou conseguir falar dos negros quando eu tiver negros nas produções, entendeu? De verdade, falar com um olhar que a pessoa tem ali da perspectiva, porque às vezes a gente também retrata, mas retrata de uma maneira tão mais pobre, sabe? É sempre da pobreza. Superficial, né? É sempre. Sabe? Naquela. Ai, gente, nunca tem uma coisa profunda. Você nunca tá falando de escritores negros, você nunca tá falando de matérias boas. É sempre o negro morreu, é sempre o negro matou, é porque a favela não sei o quê, sabe? Sempre desse jeito. Por quê? Porque não tem pessoas negras que possam estar lá falando, gente, não é assim que funciona. A gente tem grande potencial, a gente tem uma comunidade muito ativa, então vamos falar de outras coisas. Assim, com certeza. hoje eu fico muito feliz por ter a Maju lá, porque ela representa muita coisa, mas acho assim que é uma gota no oceano. A gente podia estar muito melhor. E aí tem a questão dessa importância da representatividade, de você se ver em espaços de poder, né? E as pessoas não entendem isso, porque não, é óbvio, não tem nenhum problema uma mulher negra ser empregada doméstica. É uma profissão assim como outra qualquer. Mas o problema é você só vê mulheres negras em algumas posições, e em outras não. Então você não vê, nós nunca tivemos um presidente negro, nós temos poucos representantes na Câmara dos Deputados, do Senado, negros. Então eu acho que precisa dessa representatividade, você se vê nos espaços de poder. Tem um vídeo que eu fiz que eu falei sobre esses espaços de poder, e aí como que quem domina a economia, a política e o direito domina toda a sociedade como um todo. E aí, na política, existem poucos negros. Na economia, quantos negros tem controlando o sistema financeiro, sendo empresários? E no direito, quantos juízes, quantos ministros do STF?
Então, como que a gente vai conseguir a igualdade se nós não estamos representados? Quem vai lutar por nós se não tem pessoas como nós, né? Então, essa Exatamente. é a importância da representatividade, de lutar pelos nossos direitos. Porque ninguém vai entender o que é ser negro se não for negro. Eu posso ter uma noção, imaginar a dor, mas eu nunca vou sentir na pele o que é se eu não for. Exatamente. Quem vai lutar por nós somos nós. Então a gente precisa começar a ocupar isso. E eu falo assim para as pessoas: comecem a fazer o teste do pescoço. Quando você entrar em algum lugar, comece a contar quantas pessoas negras tem, o lugar que elas estão ocupando, sabe? Porque é um jeito de a gente começar a tirar essa visão de que é tudo muito igual, tá tudo ok, para a gente começar a sentir realmente, ter ações contra isso. Vai no restaurante, começa a olhar quantas pessoas estão sentadas na mesa e quantas pessoas negras estão trabalhando, entendeu? Ir num cinema, ver quantas pessoas estão tendo lazer e quantas dessas pessoas são negras. Quando a gente começa a sentir que está faltando no ambiente, é porque alguma coisa está em desequilíbrio. Exatamente. E queria saber o que você acha também nessa questão do futuro do jornalismo, né? Então, nós estamos passando por muitas mudanças. Eu acho que a pandemia avançou ainda mais essa mudança que já estava assim acelerada. Como que você vê o futuro do jornalismo tendo em vista os meios digitais, as novas formas de comunicação, as plataformas de streaming, o YouTube, o Facebook, várias outras plataformas para você divulgar conteúdo? Como que você vê o papel do jornalista nesse cenário atual? Eu acho que a gente ganhou espaço. A gente consegue hoje fazer muito mais do que a gente fazia em uma redação. Tá fácil você editar um vídeo, se você procurar, você consegue ter acesso. Você tem mais liberdade para trabalhar fazendo você mesmo. Então, assim, a gente não precisa mais esperar uma vaga aparecer. A gente pode construir nosso próprio programa, nosso próprio jornal, começar a trabalhar ali. Eu acho que o avanço da internet em relação a isso é o caminho, não tem jeito. Com A gente certeza. vai crescer nesse espaço. Não é à toa que os podcasts começaram a bombar. Assim, porque a gente está começando a ficar sem tempo. Eu não tenho mais tempo de assistir televisão, eu não tenho tempo de sentar e ver um jornal. Mas se eu colocar ali meu podcast no ouvido e fazer minha caminhada, eu tô ganhando tempo, eu tô ouvindo uma coisa interessante e tô ali me exercitando, entendeu? Eu acho que esse é o caminho. É eu fazer alguma coisa que esteja dentro da internet, mas que facilite a vida das pessoas e o acesso à comunicação. E bom, e agora puxando um pouquinho de sardinha pro seu lado, então, para finalizar, o Will me contou que você é proprietária, é a idealizadora do projeto do podcast Papo de Preto. Então a gente queria que você contasse um pouquinho o que vocês falam, como funciona esse podcast e, claro, também deixar o nome aqui certinho para a gente poder anunciar para os nossos inscritos, para as pessoas que estão vendo esse vídeo. Bom, o Papo de Preto foi um trabalho de conclusão de curso que ganhou vida realmente. A gente lá aborda questões sobre saúde da população negra, questões realmente que são dos negros com pessoas negras. A gente dá muita visibilidade para. Foi montada por mim, que sou uma pessoa negra, foi apresentada por dois apresentadores negros. Os convidados eram todos negros. Então, assim, para quem realmente é negro, é tudo pensado em vocês. Foi Que realmente bacana, pensando cara. em como crescer para esse lado e como trazer informações verídicas, informações importantes de um jeito leve, descontraído, com quadros legais, falando de assuntos legais, com participantes maravilhosos. A gente falou sobre saúde, a gente falou sobre comédia, entrevistei uma trans também, muito interessante, para a gente começar a ver, porque não é só negro e negra. A gente tem, dentro disso, muitas coisas para a gente trabalhar. Então, assim, esse foi o intuito do papo. É um trabalho que eu tenho muito orgulho. Quero continuar assim o resto da vida. Poxa, que E é muito bacana. bom, porque eu já ouvi um episódio, eu gostei bastante, né, dessa abordagem. É legal você ouvir um conteúdo que foi preparado exclusivamente para você. Então, assim, tem um selo de qualidade, vale a pena. Já Está tem um fã. disponível onde? Já fala as plataformas que ele está disponível. Eu sei que está no Spotify. Está no Spotify. Tem no Instagram também, tem lá para vocês darem uma olhadinha no conteúdo. Assim, me procurem que eu passo, não tem problema. Mando via e-mail, o que vocês quiserem. Perfeito, pode deixar. A gente anuncia aqui então. Esse daqui é o Papo de Preto, é o podcast da Fernanda, muito bacana. Aqui a gente vai deixar na descrição os links para vocês poderem acessar também, para vocês verem um pouco do trabalho dela. E é isso aí.
Tem alguma coisa a acrescentar, Will? Só isso, eu queria agradecer, né, por ter aceitado esse convite. A gente está trabalhando muito nesse canal com a visibilidade. Então, ouvir pessoas, diferentes pontos de vista, diferentes vivências, eu acho que isso é importante. É uma pauta muito importante para ser discutida. E a gente precisa divulgar isso de uma forma mais complicada, de uma forma mais simples. Eu agradeço muito pela sua presença hoje, tá bom? Muito obrigada mesmo, viu? Achei muito interessante, foi uma delícia fazer. Me convidem quando quiser, sou assim ampla em diversos assuntos, então pode me convidar, quero ser fã de carteirinha. Continuem, tá? Não desistam, porque se uma pessoa estiver assistindo já vai ser muito, a gente já vai estar mudando bastante o mundo com esse pouquinho que a gente faz. Com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado pela participação. E é isso aí, pessoal. Até o próximo, então. Pub Virtual. Eu espero vocês lá. Tchau, tchau. Tchau. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Essa entrevista foi muito bacana de fazer, foi muito legal, a gente aprendeu muito e a gente espera que vocês também aí de casa tenham entendido e aprendido bastante coisa. Então deixe o like, deixe nos comentários também, vem aqui no vídeo, gostei, que ajuda bastante. Tchau, tchau!